Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de liderança. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula, onde nós começamos a falar sobre princípios, né? Princípios que nós não podemos esquecer com relação à liderança. E eu estou falando, eu parei no quarto, né? No quarto item, quarto princípio, e hoje vou dar continuidade no quinto item. Temos 3 itens para falar hoje, o quinto, o sexto e o sétimo. E eu quero começar com uma oração, né? Você que está aí me assistindo, né? Feche seus olhos aí no seu lugar, para a gente entronizar a pessoa, convidado especial dessa tarde. Aqui é de tarde, você pode estar vendo esse vídeo aí à noite ou pela manhã, mas aqui é à tarde. Mas Deus, ele está tanto no passado como no presente como no futuro. Então, ele vai te alcançar de qualquer maneira, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos seguem todos os dias, Pai. Obrigado, Pai, porque nós podemos inclinar os nossos ouvidos nessa hora para sermos ministrados pela pessoa do teu Santo Espírito, Senhor. Como disse Jesus a Maria, disse a Marta, Marta, porque você está se afadigando em tantos afazeres? Por que você não fez como Maria, né, que sentou aos pés do Mestre para que pudesse ouvir, né, aquilo que realmente importava naquele momento. Sabe, Jesus, ele não quis condenar Marta porque ela estava trabalhando, mas porque ela não estava dando a prioridade certa, às coisas certas, às pessoas certas, no momento certo. Então, em nome de Jesus, que você possa estar aí com a mente receptiva, com o coração aberto, e, Pai, declarando sobre a sua vida que você nunca mais será o mesmo depois daquilo que nos for ministrado essa tarde. É em nome de Jesus que eu declaro sobre a tua vida, sobre a minha também, que eu sou o primeiro a ser alimentado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos partir então desse quinto princípio, né? Falamos sobre... Deixa eu só fazer uma recapitulação sobre os pontos, né? Primeiro ponto, por que fazemos o que fazemos? Nós falamos sobre isso. Depois, segundo ponto, como fazemos? Terceiro, quando fazemos? Quarto, qual é a motivação pela qual nós fazemos? E agora, quinto, a gente vai falar sobre com que energia fazemos o que fazemos. E eu já quero te responder essa pergunta. Qual é a energia com que você faz o que você precisa fazer? No poder sobrenatural da fé. Então, gente, a fé, o que é a fé, né? A fé nada mais é que uma convicção, uma prova, né? Das coisas que não se veem ou das coisas que se esperam. Está escrito lá em Hebreus 11:1. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que nada no reino de Deus pode ser feito, pode ser operado sem ser pela fé, né? Então eu sempre falo isso, né? A moeda da nossa existência aqui na Terra é o tempo, não é verdade? Porque a gente o quê? A gente nasce, cresce, né? A gente amadurece, a gente casa, forma família, depois a gente envelhece, né? A gente parte dessa para uma melhor, se Jesus não voltar antes. Deixa os filhos, conhece os netos, casa os filhos, enfim. Ordem natural das coisas, não é verdade? Então a nossa moeda aqui é o tempo. Mas a moeda do reino de Deus é a fé. O que nós estamos fazendo como seres celestiais, né? Eu estava pela manhã e vi a mensagem do pastor Tomir. Ele falou sobre o quê? Não sermos seres terrenos. Mas nós não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. Precisamos trabalhar com a moeda desse mundo também, tá? Que é o tempo. E assim, tempo a gente não consegue voltar, né? Tempo a gente tem que o quê? Pedir a Deus para remi-lo. Tá sempre envolvido em aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. Porque tempo não volta, irmão. Mas, o que a gente pela fé faz? A gente está alinhando essas duas moedas, né? Somos seres celestiais vivendo uma realidade terrena. Mas não somos seres terrenos vivendo uma realidade celestial. Não. Então a gente tem que entender que o quê? Deus, ele está alinhando a nossa história ao nosso destino. Alinhando a moeda do tempo à moeda da fé. Então, a gente tem que aprender a operar pela fé. Eu sempre digo que é impossível viver nesse mundo que a gente está vivendo hoje sem aprender a remover montanhas. A gente precisa aprender a remover montanhas. Que montanhas são essas, Franklin? Está escrito lá em Marcos 11:23, né? O famoso versículo da fé, que a gente vai ler aqui. É um versículo que eu amo muito. Um versículo
que a gente tem que levar, né? Tem que meditar nele, decorar ele, meditar, porque é um versículo poderoso, né? Diz assim, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém, disse qualquer pessoa? Disse alguém. Não disse qualquer pessoa. Por que diferenciou aqui o pronome, né? Por que ele disse alguém ao invés de o quê? De qualquer pessoa. Porque alguém é o quê? É alguém que está fazendo algo específico. É alguém que está se comportando de uma maneira diferente. Não qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, mas alguém dá uma conotação de quê? De que está fazendo alguma coisa diferente. Né? Então, o que ele está fazendo diferente, gente? Vamos ler? Alguém que disser a esse monte... E, gente, Jesus, ele fazia várias referências com coisas que as pessoas conheciam na época. Jesus foi muito criativo em suas ministrações, né? Hoje, por exemplo, eu acredito que se Jesus tivesse vivido no tempo atual, ele usaria tecnologia para fazer as parábolas dele, né? Ele ia usar o processador, ele ia usar a memória, ele ia usar o no-break, ele ia usar a CPU, ele ia usar o monitor. Mas naquela época, o que tinha de referência era o quê? Eram? Não entendi. Livro. Ah, tá. Ele usou o quê? Ele usou coisas de agricultura, coisas com relação a livros, coisas que tinham no ambiente deles, que eles iam poder entender a mensagem. O que é uma parábola? Uma parábola é algo que se destina a fazer uma analogia de algo que é mais profundo com coisas mais simples. Então a gente sabe que as parábolas de Jesus são muito profundas, né? A gente vai passar uma vida aí, literalmente, ouvindo a mesma pregação com a mesma parábola e ainda assim aprendendo coisas novas. Por quê? Porque tem verdades escondidas por trás, coisas profundas. E quando ele estava falando aqui de monte, disser a esse monte, ele estava falando de um monte mesmo, de uma montanha. Por que é uma montanha, na simbologia que Jesus quer transmitir aqui? Uma montanha é o quê? Um grande problema. Algo que parece intransponível. Algo que é difícil de transpor, né? Então, Jesus estava falando, se alguém disser a esse monte, vamos lá, acompanha comigo aí. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então veja que o texto aqui fala do quê? De que existe um fato, mas ele diz, se você não duvidar no seu coração, você pode sobrepor uma verdade. Ou seja, a montanha é um fato? É. Montanha existe? Existe. O que a gente ensina muito aqui na igreja? Que você não pode ser um mentiroso em nome da fé. O problema está lá, irmão. Existe um problema. É um fato. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um relacionamento com problemas. Existe o problema. Existe, então, o fato. Mas o que Jesus quer dizer aqui? Existe uma montanha e parece que ela não é possível de ser resolvida. Mas o que a fé faz? A fé sobrepõe a verdade ao fato. E sabe que tem um versículo que eu gosto muito que ampara isso? É quando lá em Mateus, Jesus diz assim, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, essa não passará. O que ele quis dizer com isso? Pegando um pouquinho do que Paulo falou também, né? Que as tribulações, elas são o quê? Leves e momentâneas. Mas elas têm o quê? Peso de glória. É o problema que carrega a solução? Não. Mas o problema, muitas vezes, infelizmente, nos faz buscar uma solução. O pastor Tomir sempre fala que a necessidade é o maior agente motivacional para que o homem busque a Deus. Porque Deus não falta, irmão. Falta é busca. Mas como que as pessoas buscam Deus? Só quando elas precisam. É ou não é verdade? E, na verdade, nós deveríamos buscar a Deus, principalmente em tempos de paz. Porque é um tempo maravilhoso para tu crescer, quando está tudo em paz. Porque você concorda comigo? Quando o bicho está pegando, é mais difícil crescer? Né? Eu lembro quando a pastora Rosane, pastor Tomi, foi lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, orar por um político na época muito conhecido, que ele estava
quase cadavérico na cama. E quando chegou o momento que ele sabia que já estava na fase terminal, ele começou a pedir para alguém fazer uma oração, porque ele queria aceitar Jesus. Só que ele não sabia nem como fazer. Ele não sabia nem como fazer uma oração para pedir. Ele começou a implorar o deputado federal que estava com ele lá para explicar a ele como fazer esse negócio, que ele estava sentindo literalmente o calor do inferno. E ele pedindo, implorando, e aí a pastora ficou sabendo, foi até lá para poder conversar ainda, para poder ensinar, né? Para poder transmitir alguma coisa ali de espiritual para ele, para que ele houvesse um convencimento também no coração dele, porque ele não aceitasse de qualquer maneira, né? E aí teve lá, falou com ele, fizeram a oração do pecador. Infelizmente aquele homem, ele veio a falecer. Mas ele faleceu salvo. Aí você pode perguntar assim, poxa pastor, mas por que Deus não fez um milagre na vida desse homem, não curou ele? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem pessoas, como a Bíblia diz, que vão ser salvas pelo fogo. Mas não dá tempo dele crescer na fé o suficiente, às vezes, para ele galgar o quê? Milagres ainda maiores. Por quê? Porque não teve tempo. Mas, olha só o convite que Deus nos faz, para aproveitarmos a moeda do tempo nessa terra. Para podermos o quê? Usarmos a moeda da fé. A gente precisa de tempo. Eu costumo brincar que essa academia da fé é uma academia, a fé. Onde quando você chega na academia, você não pode pegar, você pega um peso com 50 quilos de cada lado. Do outro lado, no outro dia tu não tem mais braço. É na verdade. Vai ficar cotoco com o braço, né? Então, eu brinco que às vezes andar pela fé é você o quê? Primeiro, você pegar a barra vazia. É começar a crer, se é para as finanças, crer para R$1. Primeiro, para R$10, para R$100. É você, por exemplo, se é para doença, começar a crer para dor de cabeça, que você está sendo curado. Eu comecei assim. Eu comecei sem tomar remédio para dor de cabeça. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Eu fazia isso porque eu queria ter experiências de fé. E aí eu comecei a fazer isso sem falar com minha esposa. Eu falei assim, não, se é para andar pela fé, eu quero andar pela fé de verdade. Então, peraí que eu vou começar pela dor de cabeça. Eu não tomava. Ela falou assim, toma um remédio de dor de cabeça. Eu quero não, vou beber uma água. Vou beber uma água que deve ser de desidratação. Aí eu bebi uma água, mas eu estava ali com Deus. Estava ali orando em línguas, estava ali determinando a cura. E assim eu fui o quê? Literalmente levantando a minha barrinha sem pesos do lado. E teve um dia, irmão, que eu fui acometido de uma enfermidade muito grave, que eles chamam de celulite facial. Quem já ouviu falar? Começou a me dar uma espinhazinha aqui no canto de cá, que eu até tenho uma marquinha aqui. E aquela coisa foi crescendo, eu não entendi o que era aquilo, e de repente sumiu meu olho, foi enorme aquele negócio, né? Fui para a igreja com óculos escuros, botei um chapéu na cabeça para poder... Mas eu comecei a crer para aquilo também. Por quê? Porque eu comecei a ter experiências com Deus. E aquilo foi me fazendo pegar pesos maiores, anilhas maiores de peso do lado. E eu falei assim, agora eu estou preparado para passar por isso. E eu lembro que a Diana insistia muito para mim ir no médico, e não estou falando para você não ir no médico não, tá, irmão? Cada um tem sua experiência, tá? Então, eu cheguei ali e falei assim, não, fui no médico, mas chegou lá, não sei por que aconteceu, que o plano não tinha mudado, eu tinha que ir para outro hospital. Aí eu me arrependi, falei assim, Diana, sabe de uma coisa, vamos voltar para casa. Amanhã a gente vai no médico, mas aí eu já estava com aquela coisa assim, pô, não devia ter vindo, devia ter ficado firme até o final. E aí eu fiquei naquela coisa meio kamikaze, né? Mas para mim fez sentido. Porque eu cheguei no outro dia em casa, no outro dia na igreja, e uma irmã, né, abençoada, veio falar comigo, me viu aquele celulite facial, aquele negócio grande, e falou assim, irmão, o que é isso aí no seu rosto? Aí eu falei assim, irmão, eu tô com um negócio aqui, mas não sei o que é não. Aí ela falou assim, eu acho que isso aí é celulite facial, irmão. O meu primo teve isso. E tu sabe que no terceiro dia ele foi no médico. Quando chegou lá, o médico falou assim, se você passa de vir aqui hoje, você tinha morrido. Adivinha que dia que era que eu tava? No terceiro. E aí, irmão, fui pra casa, falei aquilo pra Diana. E eu lembro que todo dia eu tinha febre, 40, 42, 41. E eu, às vezes, não conseguia nem orar, só conseguia orar em línguas. Ficava orando em línguas na cama. E a Diana, vamos amanhã no médico? Eu falei assim, amanhã eu vou, irmão. E aí, aconteceu uma coisa estranha. Eu continuei declarando, continuei confessando fé, fazendo o que a Bíblia fala, para falar com um monte. Mandando um monte erguer, se lançar no mar, se lançar para fora. E aí eu também falava muito que o Tomezinho ensinava muito no começo da igreja, que ele falava assim, ó, pega o problema e amarra com a palavra, para ver quem dura mais, porque céus e terras passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor, essa não vai passar. O problema vai ter que secar quando se amarra com a palavra. Quem está entendendo? Então, olha o que eu estou dizendo, eu vou contar a história, mas a fé bíblica é para aqueles que não veem, mas creem. E nós vivemos esse conflito de ovelha, muitas vezes.
essa vulnerabilidade, é ou não é verdade? A gente tem esse conflito de ovelha, a gente passa por como se fosse uma ovelha, e a gente é leão em Cristo, mas a gente ainda tem o conflito da ovelha, é ou não é? A gente está sujeito ainda a várias intempéries. E aí, eu acho interessante que nessa hora você precisa aprender a tomar posse pela fé. Por quê? Porque muita gente quer viver pela fé, mas sem promessa. Você tem que ter promessa, eu vou mostrar um passo a passo aqui para você ter essa energia da fé funcionando a pleno vapor na sua vida. E eu lembro que eu comecei ali, continuei conversando, e naquele dia, um rapaz do correio foi lá em casa entregar um negócio, aí eu desci, e aí eu peguei aquele negócio, aí o porteiro do apartamento, era engraçado, que ele olhou pra minha cara e falou assim, ô, seu Jorge, o senhor é lutador de kickbox? Aí eu falei assim, não, sou não, meu irmão. Sabe porque o rosto tava arrebentado, né, meu irmão? O olho tava, sumiu mesmo, sem brincadeira. Tinha um pontinho amarelo, o olho tava gigante. E aí eu fui, entrei, só que quando eu entrei no elevador, eu tive a impressão que tinha um pivete me assaltando. Sabe quando um pivetinho, mais fraquinho, pequenininho, uma criança vem te assaltar? Espiritualmente falando, tá? Era uma visão espiritual, onde eu não via a imagem, mas eu sentia, percebia, tinha um pivete vindo me assaltar. E eu, naquele momento, eu criei uma ira dentro de mim com aquele pivete. Falei, pô, mais fraco que eu vai me roubar? Sem nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, manda ele embora agora. E aí eu lembro, meu irmão, que eu saí do elevador dando um grito, sai daqui, em nome de Jesus. Aí quando eu lembrei, eu tava no saguão do meu andar, né? Aí 4 apartamentos só, todo mundo vai ouvir, né, irmão? Saí correndo pra dentro de casa, tranquei a porta, fiquei olhando pelo olho mais, todo mundo abrindo a porta, o que houve? O que aconteceu? Alguém gritou aí. E eu lá dentro de casa, irado, com aquela ira santa. E aí eu corri pro espelho e falei, fui curado. Cheguei lá na frente do espelho, tava lá de novo. Só que eu não perdi a oportunidade. Escuta isso que eu vou falar hoje pra você. Não perca a oportunidade de falar a palavra, a verdade, mesmo olhando pro fato. O fato quer te desanimar. O relatório quer dizer que não está do jeito que você esperava. Mas você precisa sobrepor a verdade. Naquele dia eu lembro de ter falado assim, hoje eu declaro que eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Em nome de Jesus, eu já estou curado. E meu irmão, a partir daquele dia, o negócio começou a diminuir. No outro dia eu acordei, meu olho já estava abrindo. No outro dia começou a diminuir mais ainda. E diminuiu, até que ficou só uma casquinha aqui, ó. Que eu lembro que eu tava vendo televisão, comecei a futucar, que eu não gosto de casquinha, fico futucando, né? Aí eu futuquei, daqui a pouco eu senti que eu tinha tirado a casquinha. E aí o sangue na minha mão. Aí nessa hora o Espírito Santo falou no meu coração assim, isso é para você sempre se lembrar de quando eu começo uma obra, eu termino ela. Ficou uma marca da fé, aqui na minha testa, aqui, ó. Para me lembrar que a fé tem obra completa, irmão. Amém, gente? Mas é um processo, é ou não é verdade? É um processo. Então, olha só como você anda pela fé, meu irmão. Você acha a promessa, é o primeiro ponto. Você acha a promessa. Não adianta você querer viver pela fé se você não sabe o que a Bíblia está dizendo sobre o que você está vivendo. Você tem que achar a promessa. Então, a primeira coisa é achar a promessa. Segunda coisa é você crer na promessa. Medita na promessa. Começa a falar a promessa para você mesmo. Começa a ressignificar coisas na sua vida que não estão alinhadas com essa promessa. Começa a tornar essa promessa algo íntimo de você. Algo que está o dia todo com você na sua mente. Algo que você pode ver pelos olhos da fé. Algo que você pode ouvir com os ouvidos da fé. Sabe? Algo que se envolve com você no seu dia a dia. Você tem que deixar a promessa entrar dentro de você. Quem está entendendo? Eu sempre falo que a maior distância que existe na Terra não é, no universo, não é entre planetas, né? São distâncias grandes, né? É anos-luz. Por exemplo, se você viajar daqui para Marte, né? Você demoraria anos-luz. Você ia chegar lá para idade diferente, né? Então, parece que a maior distância que tem no universo é entre planetas, né? Mas eu vou te falar qual é a maior distância que há no universo. Entre a palavra que chega na sua mente e a que desce para o seu coração. Porque muitas vezes, uma palavra de fé até chega para você. E você até coloca lá na sua mente. Só que isso é só um assentamento mental. Esse assentamento mental, ele até te dá uma alegriazinha, te dá uma esperançazinha, não é? Você fala ali quando está empolgado no meio de um monte de crente, quando você está na igreja ali na hora do louvor, né? Mas quando você sai e as coisas começam a martelar, e as coisas começam a bater, as coisas começam a fazer pressão, logo, aquele assentamento mental dá lugar ao quê? As emoções.
as murmurações, as reclamações, né? As más reações. E aí você acaba com aquilo que você começou. Você acaba com aquilo que você começou. E aí, de fato, irmão, o que acontece? Você, de posse dessa promessa, você começou a envolver-se com essa promessa, ela desce, ela deixa de ser um assentamento mental, ela desce pro seu coração. E quando eu falo de coração, não estou falando do órgão, não. Eu estou falando do seu homem interior, do seu espírito. Ele é alimentado por revelações. Amém, querido? Tem gente que às vezes alimenta o corpo 3 vezes por dia, né? Uns até mais de 3 vezes por dia, né? Os caçadores de geladeira à noite, né? Que eu diga. Mas, irmão, o que acontece? Você, às vezes, espiritualmente não se alimenta quase nada. Você dá aquela alimentadinha ali, aquela palavrinha que você lê miserável ali de manhã. Às vezes você fala assim, pronto, já fiz minha oração do dia. É ou não é? E sabe, igual você se alimenta fisicamente, você precisa ter uma diligência alimentar espiritualmente. Eu chamo de pílulas de fé. É você sempre... Eu lembro de uma fase da minha vida que eu, depois da conversão, depois de conhecer a palavra e ficar empolgado com a palavra, você tem sempre... Se você se você der mole, você tem altos e baixos na fé. Né? Uma hora você está empolgado, daqui a pouco você... Você tem que tomar cuidado com isso, porque o ativismo do dia a dia vai te roubar tempo precioso, vai roubar tempo. E eu comecei a ficar incomodado, porque eu dentro da igreja, mas estava começando a ficar frio espiritualmente. Trabalhando na igreja, começando a ficar frio espiritualmente. Eu falei, não, trabalhando, e trabalha daqui, trabalha dali, trabalha daqui. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que não adianta você ganhar o mundo e perder tua alma. Não adianta. Eu preciso estar bem para poder cuidar de outras pessoas, não é verdade? Você precisa falar isso para você. Você precisa estar bem para que você possa cuidar de outras pessoas. E aí eu lembro de fazer, sabe o quê? Eu falei assim, meu irmão, eu vou arrumar um tempo para Jesus. Eu tenho que arrumar, não tem esse negócio, não tem história fiada de não tenho tempo, não consigo, não existe esse negócio comigo. Por isso, eu tenho até ojeriza, meu irmão, fala isso comigo não, irmão. Eu te perdoo, tá? Se você vai falar comigo. Mas se dá um jeito quando você quer, irmão. Quando a pessoa quer, a pessoa dá um jeito, sabe por quê? A maior prova de amor é investimento de tempo. É ou não é verdade? A pessoa gosta de novela, não dedica tempo. A pessoa não gosta daquele desenho que ela mais gosta, não dedica tempo. Então, como ela diz que ama a Deus, ela não está investindo tempo. E aí eu lembro de fazer o quê? Disse, meu irmão, eu vou marcar aqui no relógio. Pelo menos umas 4 vezes por dia eu marcava no relógio a hora. Quando tocava, vou ali no banheiro. Vou no banheiro. Aí a pessoa, no banheiro ninguém pode me incomodar, irmão? É ou não é verdade? Tô lá fazendo minha necessidade. É ou não é? Fechava a porta, meu irmão, e ali eu abria minha Bíblia, olhava um versículo, 2, ali um trecho, 3 versículos. Eu sempre gostei de ler o versículo antes e depois para entender, né, o que está sendo dito ali no contexto. E aí eu lia, e eu declarava aquele versículo, orava ele na primeira pessoa, começava a declarar coisas sobre a minha vida. Isso não demorava 5, 6 minutos. Parava ali para ouvir Deus um pouquinho, 1 minuto em silêncio, né? Tem gente que faz 1 minuto em silêncio para um monte de gente, né? Que morre, né? Mas não faz 1 minuto para escutar Deus. Que negócio esquisito, né? Não para 1 minuto para escutar Deus. E eu ficava ali ouvindo, tentando ouvir Deus. Às vezes eu ouvia um ruído, ouvia uma palavra, ouvia uma direção, tinha uma percepção para alguma coisa. Eu falava assim, coisa boa, eu queria ficar ali mais tempo, aí já tem que sair, porque já passei 10 minutos aqui dentro. Saía do banheiro e, meu irmão, comecei a fazer isso direto. São pílulas ou não são pílulas de fé? Remédio você não toma de tempos em tempos? A palavra também você tem que aprender o quê? A se injetar diariamente da palavra. Que às vezes você não tem tempo de ficar 1 hora, 2. É bom demais. Por exemplo, eu quando me converti, eu às vezes ficava 1 hora, 1h30 no devocional, era bom demais. Mas hoje eu tenho que administrar diferente isso. Por quê? Filho, já acorda 6 horas da manhã, meu irmão. Mal acordei, abri o olho, já está acordado já está pulando em cima, já está... Então você começa a administrar as coisas, mas você não esquece da prioridade. Deu para entender isso, gente? Então, primeiro passo, você acha a promessa, você crê na promessa, segundo passo. Terceiro, você declara a promessa. 4, você começa a praticar a promessa. E quinto, qual é o segredo? Qual é o segredo? Né? Porque às vezes você está lá no PG, né? Você está lá no PG, o que acontece? O líder está chorando porque a célula não aumenta. O líder, às vezes, está reclamando porque não tem líder em treinamento. Está reclamando porque não vem gente no PG. Mas, meu irmão, vou te falar uma coisa. Começa a se agarrar à promessa. Começa a se envolver com a promessa. A Bíblia fala que Atos 2:42, eles perseveravam
na oração, partiam pão, estavam em comunhão e era Deus que ia dando novas pessoas. Sabe, você vai ver que o quê? A oração funciona, meu irmão. Você começa a declarar, começa a orar pelo seu PG, começa a orar pelas poucas pessoas que tem ali. Uma pessoa ali convida uma outra, outra convida mais 5, outra convida mais 3, outra convida mais 4. Então o que você tem hoje é o que você precisa para poder chegar onde Deus tem para você. Amém, gente? Então não reclama, começa a olhar pelos olhos da fé. Esse PG vai ficar cheio, meu irmão. Eu não vou desistir. Se não tiver líder, eu vou fazer do 0, 1. Eu vou começar a desenvolver pessoas. Eu vou começar a usar o que eu aprendi para mim e vou começar a reproduzir com outras pessoas. E vai dar certo. E eu vou galgar o que Deus tem para mim. Porque Deus conta conosco. Amém, gente? Mas dá para fazer numa energia só da força do braço isso? Dá não. Dá não. Tem que ser pela fé, meu irmão. Tem que ser pela fé. Então, a gente começa a ver que o segredo, o quinto ponto é o segredo. Abre lá a tua Bíblia em Hebreus 6,12. Eu acho engraçado que muita gente às vezes vem falar comigo que eu ensino às vezes sobre fé. Já aconteceu tanto que eu já perdi as contas. Uma vez eu ensinei sobre fé, sobre confessar a fé. Aí chegou uma irmã, que até era da outra igreja, estava visitando nossa célula. Aí ela na outra semana ela voltou, porque ela gostou da palavra, voltou. Ela falou assim, ô pastor, eu queria falar um negócio com o senhor falou que é negócio de fé, de dizer a montanha, de não duvidar no seu coração, aquela coisa toda. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu fiz o que o senhor falou, mas não pode ser nada. Aí eu, mas quer dizer que você planta uma planta hoje, joga a semente hoje na terra, amanhã ela já cresceu, no segundo dia ela já fez uma copa, já está até com galho, ela já fez flor no quarto dia, e no quinto pronto, já tem o fruto. Deu nem 7 dias, afinal de contas Deus não precisou do 7º, né? No 6º já estava concluída a obra. Mas meu irmão, aí que tá, sabe qual é o 7º dia? Ele revela muita coisa pra gente. Que a Bíblia fala que no 7º dia Deus descansou. E lá no deserto, quando ele falando para Abraão, e Hebreus fala disso, ele fala do segredo. E o segredo está aqui também. Que Hebreus 4 vai começar a falar, está desenvolvendo o argumento que chega até o capítulo 6. Que a gente vai ler aqui o segredo de essa energia, de usar essa energia da fé para promover relacionamentos, para promover um avanço pessoal. E aí ele chega e fala assim, olha, o problema desse povo aí, ele não entrou na terra da promessa, sabe por quê? Porque eles não misturaram a minha instrução à fé, a uma atitude correspondente, ao exercício da minha instrução. Quem está entendendo aqui? E aí, sabe o que vai falar lá em Hebreus 6,12? Vai dizer o segredo. Vamos ler? Você quer saber o segredo? Hebreus 6,12 diz assim, para que não vos tornais... Eu vou ler o anterior que você vai entender que está falando de fé. Desejamos, porém, continue cada um de vocês mostrando... Repete comigo, mostrando. Ou seja, não adianta só ficar no pensamento. Não adianta só ficar naquela conversa boa que só tem com crente, mas na hora chegou outra pessoa e você começa a reclamar. Começa a maldizer. Começa a reagir mal. Não. Aqui está falando mostrando. Aí lê comigo também essa outra parte que está entre vírgulas. Até o fim. Fala assim, não é só no começo, não é só no durante. Fala assim, é até o fim. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Sabe o que é a plena certeza da esperança? É a fé. O que é a esperança? A esperança é o substantivo do verbo esperar. E o que é a fé? É a plena esperança. Por quê? É a firme convicção das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Então, gente, olha que coisa linda. Ele vai falar. Olha o segredo aqui, gente. Para que não vos torneis indolentes. O que é indolentes? Preguiçosos. Preguiçosos. Tem gente que é preguiçoso espiritualmente? É. Essa preguiça é ruim fisicamente, né? Pô, espiritualmente, meu irmão, coisa terrível. Aí ele fala, para que não sejais indolentes, mas imitadores. Olha a Bíblia falando de modelagem aqui. Modelagem era de Deus, não é de coach não, irmão. Foi Deus que inventou modelagem. Falou assim, para que sejais imitadores. Paulo falou assim, imita a mim, como eu imito a Cristo. Ele não falou para você imitar ele em tudo. Ele falou assim, imita a mim naquilo que eu imito Jesus.
A Bíblia fala lá em Efésios 5:1 assim, sede, pois, imitadores de Deus. Ué, mas não falou para mim ser original? Meu irmão, sim, você é original imitando a Deus. Por quê? Porque você nasceu à imagem e semelhança dele. Só que você nasceu com um propósito, que é diferente do propósito de Deus. Amém, gente? Mas ele começa a falar como filhos amados. E aí eu poderia me aprofundar mais nisso, porque ele fala de filhos amados, mas vou deixar para Guia School, vocês vão aprender isso mais. E ele vai continuar. Daqueles que pela fé e pela longanimidade. O que é longanimidade, gente? É um fruto do Espírito que significa paciência. Em longo ânimo é ser o quê? Ter o mesma postura sempre. Ou seja, paciência não é esperar. Paciência na Bíblia não tem a ver com esperar. Tem a ver com você ter um longo ânimo. Você ser a mesma pessoa sempre. Ou seja, você não começou crendo? Aí tá lá na metade, chega um relatório negativo, aí você parou de crer. Por quê? Por causa do relatório. Não, peraí. Ainda que eu não veja fruto na videira. Ou seja, parece que tá dando ruim, não parece? Não tá melhorando. Eu vou continuar crendo. Eu continuo crendo. E no final, parece que tá pior ainda. Mas deixa eu falar uma coisa, gente, para vocês. Guarda isso, anota isso. Torna isso... eu vou usar a palavra aqui, mas entenda que eu não estou falando de outra religião, não. Que seja um mantra na tua vida isso, meu irmão. Pronto. Mas entenda uma coisa. Deus nunca chega adiantado. Mas também nunca chega atrasado. Nunca, irmão. Quando você fica firme até o final... Quando você menos esperar, quem ri com Deus vai rir por último. Amém, gente? Então, fica firme. Então, gente, essa é o quê? 2 Coríntios 4:13 diz que a fé, ela sempre fala. Temos o espírito da fé, cremos, por isso falamos. Então, gente, é necessário que a gente venha falar. Amém? É 5:34? É isso mesmo? Acho que acaba mesmo, pô. Vai, 4. Ah, tá. Eu não vou conseguir nem acabar, então. Então, gente, 2 Coríntios 4:13 vai falar de o quê? A fé fala. Temos o espírito da fé, cremos, por isso falamos. Então, é muito fácil você ver uma pessoa que está com fé. Sabe como? Só ouvindo o que ela fala. 5 minutos para mim com uma pessoa, eu sei como ela está crendo. Qual é a disposição de espírito dela? Por quê? Sai pela boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então, gente, isso é muito importante. Porque vamos ler o último versículo, Hebreus 3:1. Eu vou ter que, na semana que vem, falar os outros 2 pontos. Que esse ponto realmente é maior. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então aqui está dizendo que o quê? Que Jesus é o apóstolo. O que significa apóstolo? Enviado. Jesus, ele foi a própria palavra que tabernaculou e habitou entre nós e foi a luz dos homens. Quem falou isso foi João, lá no primeiro capítulo do livro do evangelho dele. E é interessante isso, porque Jesus, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote das nossas confissões. E ele vai falar, o que é sumo sacerdote, gente? Sumo sacerdote era um representante. Ou seja, em outras palavras, o que o escritor de Hebreus está falando que a gente não sabe a origem dele, né? Sabe se é Paulo, se foi... É anônimo. Mas eu acho que foi Paulo, porque ele fala assim, ó, Jesus, cara, é aquele que está causando efeito da própria confissão que sai da nossa boca, ter o quê? Cumprimento diante de Deus. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote da sua confissão. Quem garante a manifestação da sua confissão é o próprio Cristo. Por isso ele é o sumo sacerdote. Mas ele também é o apóstolo, ele é a própria palavra. Você está entendendo que essa palavra que sai da tua boca não é porque é uma? É por isso que eu falo, dê valor à tua palavra. Sabe por quê? É o que eu falo. Às vezes a pessoa, ela tem uma palavra para uma coisa, tem outra palavra para outra. O que a Bíblia diz? Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Você acha que tem gente que não está te observando, irmão? Às vezes você está lá no PG, aí você vai e fala uma coisa, mas você faz outra. Aí você fala que vai estar num lugar, mas você não vai. Aí você fala, estamos juntos, mas tá junto nada. Ou você vai para outro lugar, nem aparece. Dá de satisfação. Você tem que aprender o quê?
ter uma palavra só. Sim, sim, não, não. E por que que isso é importante, gente? Porque é com essa palavra que você ora, meu irmão. É com essa palavra que você declara sobre a tua vida. Você, 10 minutos atrás, você acabou de dar uma mentira. Mentira. Não, mas era uma mentirinha, pastor. Não, mas mentirinha. O pai da mentira é o diabo, irmão. Sabe por que que o diabo gosta quando você mente? Porque a tua palavra passa a não valer nada mais para confessar sobre a tua vida. Não passa mais a valer nada para você orar. Não passa a valer mais nada, sabe por quê? Com que cara que você se apresenta diante de Deus? Mas graças a Deus pelo sangue de Jesus. Graças a Deus que a gente tem um advogado de defesa. E o que o advogado de defesa sempre fala pra gente? Quando a gente errou. Tá lá o preso lá, pode estar errado, irmão. Mas o advogado de defesa chega na cela, qual é a primeira coisa que ele fala para defender aquele preso? Fala a verdade, meu. Que eu posso te ajudar. E a Bíblia fala isso. Se a gente andar na verdade, no cinturão da verdade, a gente não vai passar vergonha. Porque para que serve o cinto? Para segurar as calças. Imagina, daqui a pouco você vai e a calça cai. Passa vergonha. É o que às vezes muito crente passa vergonha, mas não passa vergonha só na frente de pessoas físicas, não. Passa vergonha no mundo espiritual. Quem lembra daquele episódio, daqueles homens que foram expulsar o demônio de um homem e falaram assim: olha só, a gente expulsa você em nome de Jesus que Paulo prega. Em nome de Jesus que aquele Paulo prega. Ou seja, a gente não conhece ele, não. Tá? Nem conhece Paulo. Mas a gente ouviu falar que ele fazia, então a gente expulsa você em nome desse Jesus aí. Então isso aí é o outro extremo da mentira, é a falta de verdade também. Não está vendo verdade. Não está vendo intensidade, não está vendo realidade na sua vida. Amém, gente? Eu falei isso aqui, não sei se foi na aula, na semana passada, mas eu falei uma coisa com relação eu falei no PG na sexta. Quando a Bíblia fala fazer em nome de Jesus, isso não quer dizer que é porque você fala em nome de Jesus as coisas vão acontecer, não. Essa expressão, ela é uma expressão, tá, gente? Falar em nome de Jesus é uma expressão. O nome de Jesus tem poder? Sim. Porque o nome de Jesus é uma herança que nós recebemos. O nome de Jesus está comprimido todo o poder e toda a autoridade que Ele deu a nós, no céu e na terra. Mas o interessante é que às vezes a pessoa fala assim, é em nome de Jesus, mas ó, nome de Jesus. Vai que acerta, né? Mas não acertou. Vou tentar de novo. Não é tentativa erro. Quando você fala em nome de Jesus, essa expressão tem que te dar a certeza de que é como se Jesus estivesse ali. Porque quando você usa essa expressão em outros ambientes, por exemplo, empresarial ou de jurídico, o cara chega lá, o advogado, e fala assim, ele chega à procuração e ele fala, fulano não veio não, mas eu estou aqui o quê? Em nome dele. E estou com plenos poderes para resolver tudo que precisa resolver em nome dele. E foi por isso que ele falou, assim como ele é, vós sois também. Nós temos esse poder, porque foi delegado por ele. Amém, gente? O nome de Jesus tem poder na nossa boca, mas a nossa postura, o nosso posicionamento, as nossas palavras tem que estar o quê? Condizentes com isso. Amém, gente? Então, não deixa palavras torpes virem na sua boca. Não deixa o desânimo te pegar. Sabe? Dê um desânimo, meu irmão. Fecha a boca. Sabe por quê? Palavra que você, pensamento que você não fala, morre antes de nascer, meu irmão. Morre antes de nascer. Fecha a tua boca. Entendeu? Tá com vontade de murmurar? Fecha a tua boca, meu irmão. Como eu digo pra Diana, morde o travesseiro e grita dentro do banheiro, meu irmão. Entendeu? Morde o travesseiro e dá um grito no banheiro, aí já passou o nervosismo. Agora só vou falar palavras boas, vou abençoar meu dia, vou abençoar o que está acontecendo, eu vou declarar o poder para prosperar em tudo sobre minha vida, sobre essa situação, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Próxima semana a gente vai falar de mais 2 tópicos, que são o 6 e o 7. Tá? Glória a Deus. Então não adianta. Às vezes a pessoa está lá, mas ela mesmo estando no ambiente onde ele te é convidado a andar pela fé, você ainda fica escravo dos estímulos externos. Quem estava aqui pela manhã? Que ouviu o Tomizinho falar? A resposta... Olha, isso é muito poderoso, tá, gente? A resposta que você precisa, ela não está fora de você. Ela está dentro de você. Pouca gente olha para dentro. Nosso hábito é olhar para fora. E muitas vezes é dentro que está a resposta. Mas a gente não olha para dentro. E andar muitas vezes pela fé é ter essa imagem formada dentro de você. De quem você é, do que você tem,
e do que você pode, mesmo sem estar vendo. Mesmo sem estar sentindo. É por isso que a Bíblia fala, em 2 Coríntios, se eu não me engano, 5:7, ele fala assim: nós não somos daquele que vivemos pelo que vemos, mas por aquilo que cremos. Você não precisa sentir para você crer. Você não precisa tocar para você acreditar. Jesus falou isso para Tomé. Sabe, quando chegou Tomé foi o único que não tinha visto Jesus ainda ressurreto. Aí ele estava no meio dos apóstolos, ele falou assim: não, vocês viram o mestre? Não acredito não. Ah, não, cara, eu só acredito se ver, não leva a mão não. Só se eu botar a mão no furo aqui do lado direito, que furaram ele na cruz, eu vi. Só se eu botar a mão no furo do pé, só se eu botar a mão no furo do braço, da mão. E ele, na hora apareceu Jesus, meu irmão. Parece até que é pegadinha, né? Parece Jesus no meio do negócio. Aí ele: Tomé, bota a mão aqui do meu lado. Abriu a mão que estava com furo, que ele tá com furo até hoje. Quando você reencontrar ele, não sei se você vai, eu vou. Ah, isso aí, irmão. Perde a oportunidade, não. Ele tá com as mãos furadas ainda. Sabe por quê? Hoje, aí você fala: mas não sai sangue, não. Não, o sangue dele não tá mais com ele. O sangue de Jesus hoje foi aspergido no tabernáculo celestial e ele tá diante de Deus, dando testemunho sobre nós, falando coisas sobre nós maiores que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça contra a condenação, mas o sangue de Jesus promoveu justiça a nosso favor. Olha que coisa linda. Tá lá aquele paredão de sangue vivo eternamente. Pagou um preço que a gente nunca poderia pagar. O corpo de Jesus, hoje a Bíblia fala em Hebreus 7, que ele é sustentado pelo poder indissolúvel do Espírito Santo. Aí você vai perguntar: mas então por que Jesus não fecha aquelas feridas? Para ele mostrar que ele tem uma aliança eterna conosco, porque a base da aliança é você ter feridas também. Era um dos tipos de aliança que se fazia. Onde você tinha o quê? Você marcava, né? Quem lembra do negócio da máfia? Cortava a mão, misturava o sangue, às vezes fazia uma marca, né? Uma tatuagem. Enfim, Jesus vai manter essas marcas, não sei até quando. Mas ele encontrou Tomé com a marca na mão, os furos no pé, e mandou ele botar a mão do lado. Bota aqui a mão do lado. E ele: meu mestre, me perdoa. Aí Jesus falou uma coisa interessante. Jesus não condenou Tomé, porque ele precisou ver para crer. Acontece isso no meio da igreja? Sim, às vezes por menos maduro na fé, precisa ter um copo de água, quem tá me entendendo? Tem que ter alguma coisa para tangibilizar. É normal, gente. Opera também a fé. Mas sabe o que Jesus falou? Que a gente precisa botar para dentro isso, entronizar isso na nossa vida. Ele falou assim: Tomé, você creu porque viu. Mas mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Feche seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu caminhar entre nós, porque a tua palavra diz que onde houverem dois ou mais em teu nome, o Senhor estaria conosco. O Mestre está entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor, Pai, tocando as vidas aqui. Pai, trazendo consolo, trazendo edificação, mas também trazendo exortação, Pai. Porque o Senhor quer trazer todos nós ao equilíbrio, Pai. Porque toda beira, todo extremo é beira, e toda beira é abismo, e todo abismo puxa outro abismo, Pai. E é por isso que o Senhor sempre nos chama para o equilíbrio do teu sobrenatural, Pai. O teu sobre o nosso natural, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas chaves, Pai, poderosas que o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor tem nos convidado a praticar. Porque Tiago, ele diz: sejam abençoados em conhecer a palavra apenas? Não. Em serem praticantes da palavra. E que cada um aqui possa, então, caminhar nessa jornada de fé, Pai. Pegando no peso sem anilha, depois pegando no peso com mais anilha, mas querendo crescer nos seus músculos espirituais, para que possa crescer de fé em fé e de glória em glória, como a tua palavra nos aconselha a fazermos, nos convida e nos estimula a fazermos, em nome de Jesus. E que aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Até semana que vem, nosso próximo Tadeu. Amém?